Bem, a polícia deve ouvir ainda hoje novos depoimentos para tentar esclarecer a morte dos 5 amigos aqui na Grande São Paulo. Pois é, parentes e amigos relataram que estão sofrendo ameaças. Os corpos dos jovens foram enterrados neste fim de semana. Os carros do serviço funerário chegaram ao mesmo tempo no cemitério. Trouxeram os corpos de 4 das 5 vítimas. Os caixões foram recebidos pelas famílias para um velório coletivo e todos se comoveram. Parentes precisaram ser amparados. A dor fica para a família, né? Famílias, amigos, e é só isso, né? Meu pensamento no meu coração, ele estava vivo, vai continuar vivo para mim. A área externa do velório foi quase toda ocupada pelos amigos das vítimas. O pai de um dos jovens tentou falar com os jornalistas. A polícia estão apurando. Aí agora está a critério da justiça. Vocês estão satisfeitos com o andamento das investigações? Não, ainda não. Ainda não, gente. Mas não vou falar mais nada, não. Obrigada. Felipe é sobrinho de César Augusto Gomes, morto na emboscada. Eles moravam na mesma casa desde que eram crianças. Ficou chato lá em casa, ele que era a alegria da casa, sabe? Ele é desde pequeno, né? Já, sei lá, a gente gosta bastante dele, né? O comportamento dele no dia a dia, como é que é? Ele era de boa, ele respeitava bastante minha mãe, era brincalhão. Respeitava minha mãe bastante, que minha mãe que criou ele. Ele era como meu irmão, né? Que desde pequeno, antes de eu nascer, minha mãe já cuidava dele. Houve um grupo que se reuniu para orar pelos rapazes assassinados. Pois ela te sustentará. Apenas o corpo de um dos amigos mortos foi velado e enterrado separadamente. A família de Jones Ferreira Januário foi a última a conseguir, junto ao IML, a liberação do corpo, que foi levado para um outro cemitério da capital. Uma faixa foi levantada, cobrando a investigação do caso. A cerimônia terminou com um apelo coletivo para o esclarecimento das mortes. Os corpos só foram encontrados na semana passada, após mais de 20 dias do desaparecimento. Eles sumiram a caminho de uma suposta festa na cidade de Ribeirão Pires, Grande São Paulo. Os amigos Jonathan, César, Kaique, Robson e Jones tinham entre 16 e 30 anos e moravam no mesmo bairro na zona leste da capital. O carro em que estavam foi parado em uma blitz policial. Depois disso, foram dados como desaparecidos. 4 rapazes do grupo já tinham histórico de internações na Fundação Casa. Os corpos foram encontrados numa vala, nesta mata que fica em Mogi das Cruzes, Grande São Paulo. Já estavam em estado avançado de decomposição. Próximo havia munição .40, a mesma usada pelas polícias do estado. Mas, segundo a perícia, a munição utilizada nos crimes eram calibres 38 e 12. As munições encontradas pertenciam a um lote comprado pela Polícia Militar da Companhia Brasileira de Cartuchos. Esses 2 lotes que são comprados pela Polícia Militar foram em 2013. E nós temos uma renovação anual da nossa munição, e esses lotes de 2013, em tese, já teriam sido consumidos por conta do prazo de validade. Investigadores do Departamento de Homicídios tentam se aprofundar nas investigações. O que se sabe, por enquanto, é que os jovens foram vítimas de uma emboscada. Por meio de um perfil falso em uma rede social, com a foto de uma mulher bonita e atraente, os jovens foram atraídos para um churrasco no qual a falsa jovem levaria algumas amigas. Por trás dessa história está Rodrigo de Oliveira, guarda civil em Santo André, região metropolitana de São Paulo. As fotos do sítio em Ribeirão Pires, utilizado como chamariz, seriam as mesmas do imóvel que a mulher dele usa na internet para alugar o espaço para festas. Rodrigo era colega de farda de um outro Rodrigo, o Sabino, de 30 anos, assassinado numa tentativa de roubo em setembro deste ano.
Rodrigo Lopes Sabino trabalhava na segurança pessoal da prefeita de Santo André e foi morto com um tiro na nuca durante um assalto. O carro dele foi encontrado em chamas. O principal alvo era Kaique Henrique Machado, de 18 anos, conhecido como Pirata. Os guardas suspeitavam da participação dele na morte do GCM. O guarda civil acusado de envolvimento no crime foi preso. Em depoimento, Rodrigo confessou aos investigadores que criou o falso perfil na internet, mas alega não ter participação nas mortes. Ele ligou para umas pessoas, que ele não disse quem são essas pessoas, e disse, olha, os meninos estão vindo num Santana Verde, e deu as placas. Na versão dele, ele ficou até por volta de 1h da manhã e os garotos não chegaram. Foram os depoimentos prestados por amigos e por parentes dos jovens mortos que levaram a polícia até um dos suspeitos de cometer os crimes. Agora, o grupo de moradores do bairro que ajudou nas investigações tem medo de represálias. As testemunhas têm medo de aparecer e afirmam que receberam ameaças de guardas municipais de Santo André. Os relatos já chegaram ao representante do Conselho Estadual de Direitos Humanos. É preocupante, nós não podemos aceitar nenhuma forma de coação às testemunhas, de intimidação. Inclusive, o Conselho Estadual de Direitos Humanos pediu providências diante de 2 jovens que foram ameaçados durante essa semana. Segundo a apuração do portal R7.com, os investigadores suspeitam que PMs e GCMs possam ter formado um grupo de extermínio para vingar a morte do guarda Sabino, exatamente como ocorreu em agosto de 2015 nas cidades de Osasco, Barueri, Itapevi e Carapicuíba, na Grande São Paulo. Na época, em 5 dias, 32 pessoas foram executadas em vários pontos diferentes. Outras 9 pessoas ficaram feridas. Nós não podemos aceitar esse tipo de vingança, esse tipo de atuação extrajudicial. Se 2 jovens eram suspeitos da morte do guarda de Santo André, eles deveriam ser investigados, processados e responsabilizados criminalmente. Jamais deveriam ser executados. Outros guardas civis e policiais militares também estão sendo investigados. Eu quero justiça, né? Quero todos os criminosos que fez isso com meu filho tem que parar na cadeia. Porque hoje em dia nós vamos confiar em quem? Se nós não confiar na justiça.